Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do IDP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A sala cheia. Fico feliz de ver tanta gente interessada em análise econômica do direito. Muito bom mesmo. Estou super feliz de ver várias pessoas inscritas e várias aqui presencialmente acompanhando o minicurso com a gente. Bom, o nosso minicurso em Law and Economics vai ser formado por 5 aulas. Essa primeira aula eu que vou ministrar. Meu nome é Fernando Meneguin, eu sou professor do IDP. Rapidamente, um pouquinho só da minha formação. Eu sou formado em Matemática e Direito, tenho mestrado e doutorado em Economia. Eu fiz um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, já na área de análise econômica do direito. Fiz o pós-doc na Law School, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eu sou consultor legislativo do Senado e dou aula no IDP já há alguns anos, nas cadeiras tanto de economia quanto de análise econômica do direito. Tá? Então, eu organizei, né, tive o grato convite de ter recebido essa incumbência do IDP de montar esse minicurso, e hoje a gente está aqui, começando essa série de aulas. Essa primeira aula, então, eu vou fazer uma introdução, tá? Para quem, né, tenho certeza que vários aqui não conhecem direito, que é a análise econômica do direito. Então, eu vou hoje fazer uma grande introdução, falar dos fundamentos da análise econômica do direito, né, do Law and Economics. Amanhã, no mesmo horário, às 19 horas, a gente vai ter o professor Vinícius Klein falando sobre teoria econômica da propriedade, o teorema de Coase. Todos os nomes, tá, das pessoas que estão aqui são craques nas áreas. Então, o professor Vinícius Klein tem vários trabalhos publicados, livros escritos sobre essa área de propriedade, o teorema de Coase. Então, tenho certeza que vai ser uma excelente aula amanhã com ele. Na quinta-feira, o renomado professor Luciano Tim, falando sobre teoria econômica do direito societário e dos contratos, tá? Focando bastante essa área, com toda a experiência que ele tem nessa seara. E aí a gente dá um intervalo, né? E voltamos à nossa quarta aula do minicurso na terça-feira da semana que vem, dia 10 de novembro. E aí a professora que vai estar aqui conosco no dia, a professora Amanda Flávio, também uma professora excepcional na área de Law and Economics, na área de Direito Econômico, e ela vai falar sobre análise econômica do direito do consumidor, tá bom? Então, isso na terça-feira da semana que vem.
E aí, na quinta-feira da semana que vem, dia 12 de novembro, a gente fecha o minicurso com o professor Cristiano Oliveira. E o professor Cristiano, ele tem uma larga experiência em trabalhos empíricos, né, na área de economia, na área de análise econômica do direito. Então, ele vai trazer um pouco desse conhecimento dele de como se fazer análises empíricas em Law and Economics, tá bom? Então, esse vai ser o nosso cronograma desse minicurso, né? A gente vai estar aqui presencialmente nesses horários e depois o minicurso vai ficar gravado para que todos possam assistir à disposição da sociedade de acesso gratuito para todos, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar. Eu vou projetar aqui os slides. Gente, eu só lembrando, com a projeção dos slides, eu não consigo ver direito o chat, tá? Depois, no final da apresentação, eu vou olhar tudo, caso haja dúvidas. De qualquer forma, anotem as dúvidas, eu vou deixar um tempo no final, sempre vai estar previsto isso, um tempo no final, caso alguém queira se manifestar, tirar uma dúvida, debater algum ponto, tá bom? Então, depois da apresentação, daí a gente abre e quem quiser falar e se manifestar, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, vou lá, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Pronto. Todo mundo vendo a apresentação aí? Sim, né? Joia. Então, aí, né, vamos fazer a nossa introdução à análise econômica do direito, ver o que é, os princípios, né, quais são as premissas da análise econômica do direito. Então, olha só, um pouquinho de história. Até bem recentemente, né, quando eu falo recentemente, poucas décadas atrás, o direito ele usava a economia em áreas bem específicas, né? Algumas áreas de combate a cartéis, antitruste, áreas tributárias, ou em algumas situações de indenização monetária. Então, eram assim, assuntos bem específicos que o direito se apropriava, né, da economia para ajudar nessas áreas específicas. E aí, a partir de 1960, que a gente começou a ter uma grande mudança nisso, né? A análise econômica do direito, ela começou a entrar em áreas bem tradicionais do direito, e aí propriedade, contratos, delitos civis, processo penal e até em direito constitucional. Hoje quem está na área de Law and Economics, sabe que existe uma vasta literatura de aplicação do instrumental econômico para entender, para analisar o arcabouço jurídico. E é interessante isso, né? Porque se você pensar nas metodologias do direito e da economia, elas são bastante diferentes. Eu gosto de trazer essa tabela aqui, que foi feita pelo professor Bruno Salama, e ele faz essa comparação entre direito e economia. Deixa eu só colocar aqui o apontador. Marca-texto. Então, tá aqui, né? Não, marca-texto não. Caneta, tá. O direito, né? Todo mundo sabe, muito verbal, né? Você se expressa por meio da retórica. Já a economia, praticamente toda baseada em fundamentos matemáticos. O direito trabalha muito com a interpretação, com a hermenêutica. A economia trabalha muito com evidências, né? Trabalha muito com os dados para chegar nas suas conclusões. O direito aspira a ser justo, a economia aspira a ser científica, o direito extremamente tradicional, está aí, né, há séculos. A economia já é iconoclasta, ela rejeita fórmulas prontas, né, ela quer aquilo tudo demonstrado. O direito ancestral, a economia, se você for ver a história, quando ela começou, o estudo da escassez, enfim, é relativamente nova, perto do direito, então, é muito nova. E a crítica jurídica no direito se dá pela legalidade, né? E a crítica econômica na economia é sempre pelo lado do custo. A gente vai analisar o comportamento das equações para a gente fazer a crítica econômica. E apesar dessas diferentes metodologias, né, apesar desses aparentes obstáculos, a gente tem que houve essa confluência
das duas disciplinas, tá? E aí surge nos Estados Unidos, começou lá a disciplina Law and Economics, que em português às vezes é traduzido como Direito e Economia, às vezes é traduzido como Análise Econômica do Direito. É a mesma coisa, tá bom? Em inglês sempre Law and Economics, em português ou Direito e Economia ou Análise Econômica do Direito. Por que essa confluência é facilitada, né? Por que a gente conseguiu fazer essa confluência? A gente tem que lembrar que o direito, ele estabelece regras de conduta, né? Você tem o como proceder, o que você não pode fazer. Então, você tem regras estipuladas pelo direito. Essas regras moldam todas as relações entre as pessoas, não só as leis, mas inclusive todo o aparato governamental, né? As decisões judiciais, o poder judiciário. Então, todo esse aparato, esse arcabouço jurídico, ele molda as relações com as pessoas, criando obrigações, criando deveres. E esse aparato todo, ele gera incentivos, né? As pessoas passam a seguir isso por meio de incentivos que o arcabouço jurídico gera para as pessoas. E, obviamente, que todos esses incentivos postos pelo arcabouço jurídico, eles têm um reflexo enorme na eficiência das transações econômicas. E aí começa a gente a ver essa confluência. Se o arcabouço jurídico interfere na eficiência econômica, é natural que eu analise isso conjuntamente. E lembrando que a economia, ela nasce da ideia de eu alocar melhor os recursos escassos que existem, né? Nós não temos recursos para tudo que queremos. E quando falo nós, isso acontece desde pessoas físicas, as firmas, as indústrias, aos países. Sempre falta recurso. A gente não tem recurso disponível para tudo. Então, a economia, ela trabalha com essa ideia de eu alocar bem os escassos recursos produtivos que eu tenho. E, para isso, ela desenvolve toda uma teoria comportamental, né? Para prever como vai ser a reação das pessoas, prever como vai ser a reação das pessoas perante os incentivos. E aí a gente tem um link, porque se o direito está gerando incentivos, a economia fornece essa teoria comportamental para prever como que as pessoas respondem aos incentivos, né? Então, aí é natural a gente ter essa confluência entre direito e economia. Mas vamos definir, né? Sempre é bom a gente trazer uma definição. O que é, então, análise econômica do direito? Olha só, a definição aqui do professor Ivo Gico, análise econômica do direito é a aplicação do instrumental analítico e empírico da economia. Instrumental analítico são todas as modelagens que a economia fornece. Instrumental empírico, como a economia trabalha com dados, né? Então, a gente vai aplicar todo esse instrumental analítico e empírico da economia, especialmente da microeconomia e da economia do bem-estar social, e usar esse instrumental para quê? Para a gente compreender, explicar e prever as implicações fáticas do ordenamento jurídico, né? E olhem só, eu quero compreender, eu quero explicar, eu quero prever, eu quero me antecipar às implicações geradas pelo ordenamento jurídico. Além, é claro, né, de eu analisar toda a lógica, a racionalidade por trás do próprio ordenamento jurídico. Então, é um ganho bastante interessante eu me apropriar de todo o instrumental econômico para entender melhor como funcionam as instituições jurídicas, né? Seja entender as consequências, seja antecipar as possíveis consequências, tá bom? Importante a gente trazer isso aqui também, o que a análise econômica do direito não é, porque tem muita confusão, tem muito preconceito, às vezes até em relação à análise econômica do direito. Primeiro item que eu coloquei, a análise econômica do direito não é uma maneira da economia dominar o direito, ou de se sobrepor ao direito. É importante dizer isso, porque tem vários juristas que acham que a análise econômica do direito é uma intervenção indevida da economia no direito. E não é isso, e nem se pretendeu que fosse isso em alguma etapa, em algum passo do desenvolvimento da análise econômica do direito, tá? É simplesmente uma maneira a mais de eu interpretar
o ordenamento jurídico. Então, assim, não é uma maneira da economia se sobrepor ou de dominar o direito. As pessoas confundem muito a ED com direito econômico, e não é, né? O direito econômico é todo aquele direito que regula a economia e os mercados. A análise econômica do direito está além disso, né? Porque a análise econômica do direito é todo um método de análise do direito. E tanto é diferente que a análise econômica do direito ela é utilizada em todos os ramos do direito, e não só no direito econômico. É importante enfatizar que a análise econômica do direito ela não vai fazer valoração moral, né? Muito importante a gente deixar isso bem claro. A análise econômica do direito ela vai se preocupar com a eficiência, tá? E isso é mais um motivo que justifica a economia não querer se sobrepor ao direito. A economia está oferecendo uma variável a mais para fazer a interpretação, que é a eficiência. Tá? Mas não vai se sobrepor a todo o resto do direito, né? Eu coloco isso aqui, isso em vários artigos de análise econômica do direito aparece. Eficiência é diferente de justiça, tá bom? A análise econômica do direito está preocupada com a eficiência, mas isso não significa que se eu buscar eficiência, automaticamente eu tenho justiça ou vice-versa, tá bom? São coisas diferentes, totalmente diferentes, tá bom? E por isso, né, de novo enfatizando, não cabe a economia se sobrepor ao direito, porque a economia não está preocupada com critérios de justiça. No entanto, é interessante dizer que, principalmente no caso brasileiro, né, considerando a péssima distribuição de renda que nós temos, né, o gap entre os mais carentes e os mais abastados que existem na sociedade brasileira, quando eu falo de eficiência, automaticamente eu estou contribuindo para uma maior justiça social. Porque se eu falo de eficiência, a gente vai detalhar mais aqui o que é eficiência, mas eficiência é eu trabalhar bem os escassos recursos produtivos que eu tenho. Logo, se eu trabalho de maneira a não gerar desperdício, né, a utilizar bem o que eu tenho, eu estou promovendo justiça social também. Então, eficiência é diferente de justiça, os conceitos não se confundem, mas eficiência, ela agrega justiça social, especialmente no nosso caso aqui no Brasil, tá? A gente tem duas perspectivas para analisar, para utilizar a análise econômica do direito. A primeira delas é a perspectiva positiva, né? Estou falando de direito e economia positivo. Essa perspectiva, quando a gente estuda sob essa perspectiva, a gente está tentando entender o direito positivado, as instituições jurídicas vigentes, né? E pensando na repercussão desse direito positivado sobre o mundo real dos fatos. Então, eu quero entender o que está positivado, o que está vigente, tá bom? Esse é o direito e economia positivo. Já a análise econômica do direito normativa é como se ela tivesse um passo à frente, né? Ela está pensando em alternativas, ela está pensando em alterações, em soluções para problemas que se fazem presentes. Então, a análise econômica do direito normativa, ela vem oferecendo soluções alternativas, opções ao sistema que está vigendo, tá legal? Então, ela vai estudar como que as noções de justiça vão se comunicar com todos os conceitos de eficiência econômica, vai se preocupar com a maximização da riqueza, a maximização do bem-estar, isso sempre verificando o que está positivado e pensando em como melhorar, em como oferecer novas soluções para o que a sociedade está apresentando naquele momento, ok? Quando a gente começa a desenvolver a análise econômica do direito, a gente tem que falar das instituições. O que são instituições, né? Esse conceito de instituições, ele vem da nova economia institucional, ele ganha muita força, principalmente muita notoriedade com a obra do Douglass North, que foi premiado com o Prêmio Nobel de Economia. Então, o que são instituições?
As instituições, nas palavras do próprio Douglas North, olha aqui a definição. As instituições são as regras do jogo em uma sociedade, tá? Ou mais formalmente, são as restrições elaboradas pelos homens que dão a forma à interação humana. Em consequência, elas estruturam incentivos. Olha o que a gente estava falando dos incentivos, né? Elas estruturam incentivos no intercâmbio entre os homens, quer seja ele político, social ou econômico. Então, essas instituições, que são as regras do jogo, elas têm um papel fundamental em como será o funcionamento do sistema econômico, né? Porque se essas regras do jogo, elas criam os incentivos e todos nós respondemos a incentivos, se essas instituições não estiverem bem desenhadas, não estiverem bem calibradas, eu vou estar criando obstáculo ao desenvolvimento econômico, né? Vou estar criando obstáculos ao crescimento econômico. E aí que a gente faz a ponte com a análise econômica do direito, porque as leis, as normas, o ordenamento jurídico, eles também são instituições, né? Eles fazem parte desse grupo enorme que são as instituições. Claro que não só o ordenamento jurídico, existem outras instituições também que alteram os incentivos que são postos às pessoas, né? Eu posso falar de instituições formais, e aí entra todo o ordenamento jurídico, mas existem também instituições informais, e aí a gente pode falar dos costumes, né, que existem numa sociedade. Em várias situações, nós todos agimos porque nós fomos ensinados a agir daquela maneira. Então, os costumes também criam incentivos, né? Nós também respondemos a incentivos que vêm desses costumes, que vêm das instituições informais. Nós temos, até se a gente entrar nessa discussão, nós temos instituições que são ilegais, né? Se a gente pensa numa dessas favelas muito bem estruturadas, dentro da favela existem regras, várias regras, né, que funcionam à margem do Estado. Ali tem um Estado paralelo ali dentro controlando. E às vezes, em desrespeito ao ordenamento jurídico vigente. Então, nesse caso, a gente fala até que existem instituições ilegais, mas nem por isso elas deixam de criar incentivos, né? As instituições ilegais, elas também vão estar criando incentivos de como as pessoas vão se comportar dentro daquele microcosmos ali, dentro daquela sociedade, tá bom? Então, percebam, né, como a matriz institucional ela é afetada pelo ordenamento jurídico, e aí a gente faz a ponte com a análise econômica do direito para tentar entender, tentar antecipar as consequências do ordenamento jurídico, tá bom? Aqui ainda, da obra do Douglas North, ele faz a diferença entre instituição e organização. É bom tratar isso porque a gente tem alguns conceitos populares sobre esses nomes, né, que não batem com o que a gente trata na teoria, né, da maneira como isso é visto dentro da economia institucional. O fato instituições, a gente já viu a definição, né, são as regras gerais de interação social, e organizações, para a nova economia institucional, são os grupos de indivíduos que estão ligados pelas instituições. E claro que as organizações, esses grupos de indivíduos organizados para determinada atividade, determinado fim, essas organizações elas vão também refletir a matriz institucional, né? Elas vão refletir como que os incentivos foram postos. Então, aqui nesse trecho aqui, né, que eu trouxe até uma cópia do que o Douglas North escreveu, e ele fala, olha, se eu tenho uma matriz institucional que, de alguma maneira, recompensa a pirataria, ou seja, que não respeita direitos de propriedade, né, que não respeita patentes, uma matriz institucional que ajuda, que colabora com falsificações, eu vou estar incentivando a criação de organizações que vão se especializar em copiar, em falsificar, em fazer todo
esse mercado de produtos falsos. Por outro lado, se eu tenho uma matriz institucional que coíbe esse tipo de atividade, que não tolera a falsificação, que mostra que o direito de propriedade vai ser respeitado de qualquer maneira, aí eu vou estar incentivando atividades produtivas que não vão falsificar, que não vão se apropriar de patentes, de criações de outros países, de outras pessoas, né? Então, um exemplo de como que as organizações são reflexo também da matriz institucional. Então, olha só, a gente tem uma interdependência muito grande das áreas, né? A gente tem aqui, de um lado, o direito, que interfere muito na economia, né? A gente tem as instituições. O direito também pode fazer parte das instituições, né, por meio das instituições formais. Então, essas instituições e organizações, elas também têm um reflexo enorme na economia. O funcionamento das organizações, de alguma maneira, vai voltar a influenciar o direito, né? Tudo, as três, o direito, a economia e a matriz institucional, bem como a organização, elas geram essa interdependência, está tudo ligado, né? Uma mudança de um lado desse triângulo vai afetar os outros lados. Então, o que a gente tem que cuidar é para que essa interação funcione bem, né? A maneira como acontece essa interação pode ajudar ou prejudicar o desenvolvimento econômico, tá bom? Pode estimular a cooperação ou o conflito na sociedade. O Douglass North tratou muito disso na obra dele, né? A matriz institucional, ela pode favorecer a cooperação, e se ela favorece a cooperação, eu vou estar incentivando o desenvolvimento econômico. Agora, se eu estou numa permanente disputa pelos recursos produtivos gerados por aquela sociedade, isso vai gerar um obstáculo para o crescimento econômico. Então, sempre vou precisar coordenar muito bem essa interação entre direito, economia e instituições, né? Vou precisar coordenar todas essas atividades de maneira que os recursos sejam bem utilizados. Porque se eu utilizo os recursos da melhor maneira possível, eu vou estar gerando mais bem-estar social, né, que é o nível de satisfação de toda a sociedade, vou estar reduzindo conflitos e, no final das contas, estou incentivando o país a crescer e a distribuir renda, né? A gente a ter desenvolvimento econômico. Às vezes eu falo crescimento, às vezes desenvolvimento econômico, mas só lembrando que crescimento econômico é o aumento da riqueza do país, né? Medido pela produção de bens e serviços. Desenvolvimento econômico é um conceito mais amplo. Tá? É um conceito que leva em consideração a qualidade de vida da população. Então, em alguns casos, você tem países crescendo, mas você não tem desenvolvimento econômico, porque o resultado daquele crescimento, a riqueza produzida, está na mão de poucas pessoas e não está revertendo em benefícios para a sociedade de maneira espalhada, né? De maneira disseminada por toda a sociedade. Então, essa é a diferença, tá? Entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. E quando eu falo de crescimento econômico, uma boa medida para a gente aferir isso a gente traz da economia, uma boa proxy. Proxy é uma variável que eu faço uma aproximação para uma outra variável. Então, se eu quero medir o crescimento econômico, uma boa variável é ver a utilização de energia elétrica daquele país. Você tem uma relação bem próxima entre crescimento econômico e grande utilização de energia elétrica. Estou falando isso porque eu vou trazer esse mapa para vocês. Olha só, isso é uma foto do mundo. Lógico, né? Bateram a foto em momentos diferentes, mas juntaram tudo. Então, a foto do mundo no período noturno. Né? Então, você vê que alguns locais, né, são bem mais iluminados. Né? Olha aqui, Estados Unidos, Canadá, Europa, algumas áreas aqui da Ásia, o Japão aqui, enfim, você tem alguns locais onde você tem muita energia elétrica, né? Estão muito iluminados, isso se reflete em crescimento econômico. Outros lugares, infelizmente, estão muito escuros, né? Você vê aqui boa parcela aqui, né, da África, aqui também, né, na América do Sul, um pedaço grande,
aqui na Ásia, né? Toda essa faixa central. Enfim, você tem vários locais onde esse crescimento econômico não se apresenta de maneira forte como em outros locais. E por que existe essa diferença? Né? Por que algumas localidades se desenvolveram tanto e outras não? Outras estão sempre ali patinando, né? Você não consegue fazer aqueles países, aquela nação crescer, desenvolver a riqueza gerada. Por que isso acontece? A gente tem algumas explicações, tá? Na teoria. De maneira bem sintética, colocando aqui para vocês, algumas teorias no decorrer das últimas décadas que mostram o que trava o desenvolvimento econômico, por que alguns países não crescem. E aí, uma das primeiras explicações foi pela escassez de capital. Falava assim, olha, vários países vão ficar sempre patinando porque falta aquele capital para dar aquele empurrão inicial. Né? Então, uma maneira de eu resolver isso seria eu inserir capital, colocar muito capital à disposição daquele país para ele ter aquela alavanca inicial e começar a crescer. Infelizmente, se tentou fazer isso, mas não surtiu efeito. A outra explicação que veio foi que os países não cresciam, alguns países não cresciam, porque não tinham tecnologia suficiente. Nem tecnologia, nem capital humano preparado. Então, a solução era, de alguma maneira, melhorar a educação daquele país, né? Aportar novas tecnologias, levar capacitação para esses países. E isso também foi feito por meio de multinacionais, né? Os organismos internacionais tentaram fazer isso, mas também não teve um retorno satisfatório, né? Os países mais simples continuaram não conseguindo ter aquele crescimento econômico acelerado. Daí a terceira explicação era que as políticas, principalmente as macroeconômicas, não eram adequadas e por isso o país não crescia. Isso foi a época daquele famoso consenso de Washington, né? Que eu tinha que incentivar os países a conter o déficit, a controlar a dívida pública, a não tributar em excesso, enfim, né? Tinha uma fórmula mágica de que o que era considerado bom para que o país crescesse. Vários países foram levados para esse tipo de política, mas também não apresentou o resultado desejado. Então, o que a gente tem é que o diagnóstico feito, as soluções apresentadas, elas não fizeram com que acontecesse essa convergência entre as nações ricas e as nações pobres. Os países que eram mais pobres continuaram, né, naquele subdesenvolvimento, continuaram pobres. Então, não aconteceu a convergência das nações pobres com as nações ricas. E qual é a grande explicação disso hoje? É quase que uma unanimidade entre os economistas ao redor do mundo inteiro, que a grande explicação para o motivo pelo qual os países não crescem, né, alguns países crescem menos que outros, são as diferentes instituições, tá? As regras do jogo. Os países que ficam patinando, que estão sempre ali com obstáculos ao seu crescimento econômico, é porque as instituições são muito ruins. Não que aquelas variáveis não sejam importantes. Claro que capital é importantíssimo, claro que tecnologia, né, capital humano é importantíssimo, ter políticas adequadas é importante também, mas isso sozinho não é suficiente. Eu preciso ter uma boa matriz institucional. E aí, de novo, né, fazendo o link com a análise econômica do direito, eu preciso ter boas leis, boas decisões judiciais, eu preciso ter um arcabouço jurídico que funcione corretamente para ajudar esse crescimento econômico. Então, notem que isso, frisando novamente, isso é quase que consensual hoje. Os países que pouco crescem é porque a matriz institucional é muito ruim. Eu preciso, de alguma maneira, melhorar essa matriz institucional. Trabalhar para que haja melhores leis, para que o judiciário funcione melhor, para que acordos privados sejam respeitados, para que haja segurança jurídica. Tudo isso integra a matriz institucional e faz diferença no crescimento econômico dos países. O grande exemplo disso, que é trazido na literatura,
é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Aqui, de novo, um mapa noturno. Esse caso da Coreia do Sul e da Coreia do Norte é um exemplo interessantíssimo, porque até as guerras mundiais, ele era um único país, né? E depois ele foi separado na marra, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então você tinha uma sociedade que era igual, até então era igual, mesma cultura, mesmo tipo de pessoas, né? Tudo igual, e houve essa quebra, que foi a separação da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Então, a diferença que aconteceu foi simplesmente porque em um país se instituiu uma determinada matriz institucional e o outro, outra matriz institucional. Em um, se criou incentivos para o empreendedorismo, né? Se criou incentivos à meritocracia. No outro, se criou incentivos a você respeitar um Estado, né? E a não ter vontade própria, porque o Estado é absoluto. Resultado, olha aqui, até parece que aqui é mar, né? Mas não é, aqui é terra, né? Aqui é a Coreia do Norte, olha aqui nesse mapa aqui fica mais fácil de ver. Todo esse pedaço aqui que é a Coreia do Norte, a gente nessa foto noturna, ele está praticamente no escuro, né? Você não tem energia elétrica na Coreia do Norte. Em contraposição, a Coreia do Sul é extremamente desenvolvida, e a grande diferença foi a matriz institucional. Então, é um exemplo perfeito, né, do que a matriz institucional pode gerar de diferenças entre sociedades que eram iguais até então, né? Você tinha tudo, a mesma cultura, mesma língua, mesmo tipo de pessoa, tudo igual. E um país cresceu absurdamente e o outro não, simplesmente porque a matriz institucional ficou diferente. Então, gente, a matriz institucional importa, né? Essa é a grande lição. A matriz institucional importa. E as normas, elas são instrumentos para eu atingir esses objetivos sociais. As normas, elas integram a matriz institucional. E como que eu tenho boas normas? Como que eu tenho uma boa matriz institucional? Aí a economia pode ajudar muito nessa tarefa, né? Fornecendo todo o arcabouço teórico útil para a gente entender melhor as consequências das normas, tá bom? Algumas premissas para a análise econômica do direito são premissas que vieram da economia e acabam seguindo também, né? Uma dessas premissas, a gente já falou muito, que é a estrutura de incentivos, né? As normas criam incentivos e eu tenho que criar bons incentivos. Posso criar incentivos ruins também. Por isso, a importância de eu tomar muito cuidado com a elaboração das normas. A outra premissa é a maximização racional, né? Todos nós somos agentes racionais que queremos ter o melhor para cada um de nós. Então, todos nós estamos querendo maximizar o nosso retorno a todo momento. Isso é uma premissa para a economia e também é uma premissa considerada na análise econômica do direito. E a outra premissa é a eficiência, né? A busca da eficiência, que é constante na economia e que também é a principal variável a ser analisada dentro da análise econômica do direito. Em relação aos incentivos, né, que a gente já falou bastante, né, as leis estão criando incentivos, eu tenho que tomar muito cuidado para ver qual incentivo eu estou gerando. E aí eu trouxe esse exemplo que é bem interessante, é uma comprovação fática de como que nós respondemos a incentivos, né? Nesse livro aqui, How Building Codes and Taxes Shape Regional Architecture, mostrando como que a arquitetura das cidades ela foi totalmente influenciada pelas leis, principalmente as leis tributárias. E o exemplo que eu trouxe para vocês são as casas nos canais holandeses. Olha só, lá nas ruas de Amsterdã, né, todas as casas, a maior parte delas, você vê que elas são altas, né, são estreitas. Isso as casas na frente do canal, altas e estreitas. Por que que elas eram assim? Porque a tributação da propriedade lá, o equivalente ao nosso IPTU, as pessoas pagavam mais IPTU pelo metro linear na frente do canal.
Então, se você tivesse um perímetro, né, uma linha grande na frente do canal, você ia pagar muito tributo. Resultado, as casas começaram a ficar estreitas. Para compensar que elas eram muito estreitas, elas começaram a crescer em altura, porque o imposto não cobrava pela altura, ele só cobrava por esse tamanho, né, esse metro linear na frente do canal. E, além disso, as casas começaram também a entrar para dentro, né, a serem profundas, porque para trás eu podia crescer, né? Eu só não podia ter muito metro linear na frente do canal para não pagar muito tributo. Então, olha que interessante. Hoje, toda a cidade de Amsterdã ela é assim. E ela é assim porque, no passado, a lei tributária funcionava desse jeito. Então, sim, respondemos a incentivos a todo momento. Tá? Sobre a maximização, né, e a racionalidade, a maximização é isso, né? Nós somos agentes para a economia, uma da hipótese básica da economia é a racionalidade dos agentes. Isso significa, de uma maneira muito sintética, que nós sabemos considerar todas as opções que são colocadas à nossa disposição. Nós sabemos ordenar essas opções que são colocadas à nossa disposição e nós escolhemos a melhor opção. Isso é ser racional, tá? E na análise econômica do direito também, na modelagem toda que se faz, quando você aplica a economia ao direito, a gente considera que os agentes são racionais, tá bom? É importante dizer isso, né? Em alguns casos, os agentes não são racionais. E aí a gente entra na área da economia chamada economia comportamental, que também a análise econômica do direito vem utilizando, né? Já se fala muito na análise econômica comportamental do direito. Mas aí é uma outra aula só para vocês saberem que os modelos básicos consideram a racionalidade dos agentes. Em alguns casos, essa racionalidade é flexibilizada, os agentes não vão estar maximizando corretamente o seu retorno, e aí a gente entra para dentro dessa área chamada de economia comportamental, tá bom? Mas, de maneira geral, né, os consumidores todos estão maximizando a sua utilidade, a sua satisfação, as empresas maximizam lucros, os políticos maximizam votos, e assim funciona. Isso é a racionalidade dos agentes. Tem um raciocínio interessante que vem da racionalidade dos agentes, da maximização, que a gente mostra na microeconomia, que sempre essa maximização acontece quando o custo marginal é igual a benefício marginal. Custo marginal é o custo de eu produzir uma unidade a mais de um bem. Benefício marginal é o benefício de eu produzir uma unidade a mais também do bem. E eu vou estar maximizando o meu retorno, o meu lucro, o meu retorno, enfim, o que eu estiver maximizando vai ser o máximo possível quando acontece essa igualdade aqui. Quando o custo marginal, olha aqui, o custo marginal normalmente ele é crescente, numa parte da curva, o benefício marginal é decrescente, tá? O benefício marginal é decrescente porque é aquela história, quanto mais eu tenho de algo, menor satisfação aquilo vai me gerar. Por isso que o benefício marginal é decrescente, né? O benefício de uma unidade a mais, ele vai caindo à medida que eu tenho mais daquilo. E o ponto ótimo, o ponto de eficiência, o ponto que maximiza o meu retorno, acontece quando o custo marginal iguala o benefício marginal. E essa regra que se demonstra na microeconomia, a gente consegue também trazer para a análise econômica do direito e aplicar muito, por exemplo, na construção das políticas públicas. Tá? Aqui nesse exemplo, eu estou colocando a redução da poluição. Olha só aqui, né? Aqui no eixo horizontal é a redução da poluição. Aqui são os meus custos e benefícios marginais. O benefício marginal, a gente já viu que ele decresce. E por que ele decresce? No início, se eu tiver uma cidade muito poluída e eu diminuo um pouco essa poluição, o benefício é muito alto, porque estava tão sujo que qualquer coisa que eu melhore me gera muito benefício. Por outro lado, isso custa muito? Não, isso custa pouco. Né? Porque assim era tão sujo que qualquer atividade com baixo custo, olha aqui o custo, com baixo custo vai me gerar esse grande benefício. Então eu continuo, vou reduzindo a poluição, ó, vou andando para cá. Notem que à medida que eu ando para cá, o benefício dessa redução está sendo menor e o custo está aumentando. Vai chegar um ponto que as duas coisas se igualam.
esse ponto é o ponto ideal de redução da poluição. Isso significa que o melhor dos mundos para a sociedade não é uma cidade completamente limpa, é um meio termo. E por que isso, gente? Porque se eu limpar a cidade muito, olha só, se eu vier aqui para essa ponta, eu vou conseguir 100% de limpeza a um custo altíssimo, né? Quando a cidade está muito limpa, para eu ter uma redução a mais de poluição, eu vou precisar de muita tecnologia, eu vou precisar de muito recurso. O custo dessa redução extra da poluição é muito alto e o benefício é muito pequeno, porque a cidade já estava limpa. Por isso que não é interessante eu estar do lado de cá. Isso é uma lição e tanto, né? Para praticamente todas as políticas públicas, a gente exagera de um lado ou do outro, eu tenho situações ruins. Essa regra da microeconomia me mostra que tem um meio termo. Onde esse meio termo acontece é onde o benefício marginal iguala o custo marginal, tá bom? Aqui eu estou trazendo, tá, gente, um monte de conceitos para vocês terem mais ou menos uma noção. Claro que num curso, né, inteiro de análise econômica do direito, a gente detalha isso aqui. Num curso de microeconomia, isso é muito detalhado, isso é demonstrado matematicamente. Aqui eu estou trazendo noções, né, para vocês entenderem esses pressupostos que são importantíssimos para a análise econômica do direito, tá? E o outro, né, o pressuposto é a eficiência. Né? Aqui, nas palavras do Posner, que é um dos autores mais famosos da análise econômica do direito, ele é juiz nos Estados Unidos, ele fala que o objetivo do direito, na análise econômica do direito, é o quê? Analisar as normas de modo a promover a eficiência. Essa eficiência significa o quê? Eu maximizar o bem-estar social, eu garantir um máximo de retorno para a sociedade como um todo. Isso seria eficiência em termos de toda a sociedade. Mas como é que a gente define eficiência? Aí o principal conceito de eficiência na economia é o chamado de eficiência de Pareto. Tá? Eficiência de Pareto, aqui a definição parece até confusa, mas de maneira bem sintética, ele fala o quê? Olha, é eficiente se para eu melhorar a vida de alguém, a única maneira é prejudicando outra pessoa. Ele fala isso, o Pareto. Para melhorar a vida de alguém, só se eu prejudicar outra pessoa. Ou seja, para eu dar mais algo para alguém, só se eu tirar de outra pessoa. Isso é ser eficiente. Por quê? Se para eu melhorar alguém, a única maneira é tirando de outra pessoa, significa que eu não tinha sobra, eu não tinha desperdício de recursos, eu não tinha ócio de fatores produtivos. Por isso que é eficiente. Né? A eficiência, então, vem com esse conceito de desperdício. Se eu não tenho desperdício, a única maneira de eu melhorar alguém é tirando de outra pessoa. Tá? Daí que vem a definição do ótimo de Pareto. Aqui nesse exemplo simples, né, eu coloquei duas pessoas, Maria e João, e eu estou querendo distribuir esses bens aqui que eu tenho em estoque. 3 canetas e 5 lápis. Tá? Olhem só nessa primeira situação aqui, eu dei uma caneta para Maria, 2 lápis para ela. E para o João, eu dei uma caneta e 2 lápis também. Só que, peraí, olha só no total, fiquei uma caneta aqui, outra aqui. Então, eu distribuí 2 canetas, mas eu tinha 3, né? Então, uma caneta está sobrando. Por outro lado, dei 2 lápis para Maria, 2 lápis para o João. Dei 4 lápis, só que eu tinha 5. Um lápis está sobrando. Ou seja, essa situação aqui, ela é ineficiente, porque eu estou tendo sobra de recursos. E aí eu consigo melhorar a vida do João sem prejudicar a Maria, ou melhorar a vida de Maria sem prejudicar o João. Basta eu pegar o que está sobrando e entregar para um deles, né? Agora, olha essa situação de baixo aqui, essa outra aqui. Dei uma caneta para Maria, 2 canetas para o João, ou seja, eu dei as 3 canetas que eu tinha. Dei 3 lápis para Maria e 2 lápis para o João. Eu distribuí os 5 lápis. Se eu quiser dar mais alguma coisa para Maria, qual o único jeito? Tirando do João, porque eu não tenho mais nada sobrando. Então, essa situação aqui, eu posso falar que ela é eficiente do ponto de vista de Pareto, tá? Não tem como eu melhorar a vida de um deles sem prejudicar do outro. Tá joia? Então, esse é o conceito de eficiência. Claro que quando a gente fala de eficiência em termos de políticas públicas, em termos da sociedade inteira,
A eficiência de Pareto ela fica um pouco mais difícil, porque a eficiência de Pareto ela está sempre associada, né, a essa unanimidade. Né? Eu tenho que estar com tudo distribuído, eu não posso ter ninguém perdendo. E quando eu estou falando de política pública, ou uma norma legal, aplicação de uma lei, né, eu posso ter boas mudanças, mas que, apesar de serem boas mudanças, algumas pessoas vão estar sendo prejudicadas. E aí eu preciso de um novo conceito, então, de eficiência. Né? A gente precisa de uma nova definição mais geral de eficiência. Essa definição é o que a gente chama de eficiência de Kaldor-Hicks. Essa eficiência de Kaldor-Hicks, ele fala o quê? Olha, quando eu faço uma mudança na sociedade, uma política pública, uma nova norma, vai ter ganhadores e vai ter perdedores, tá? Só que vai ser eficiente se o quê? Se o ganho total superar a perda total. Então, notem que é um conceito muito mais útil, né, para quando a gente trabalha com normas, quando a gente trabalha com políticas públicas, porque sempre vai ter alguém que vai estar pagando por aquela política pública, né? Vai ser alguém que vai ser o perdedor daquela mudança, tá? Aqui só para ilustrar isso, né? Eu tenho 5 pessoas, considerando essa sociedade de 5 pessoas, A, B, C, D, E, e vamos pensar numa nova lei. Essa lei, eu quantifico os benefícios e os custos que elas vão gerar para cada uma das pessoas. Essa pessoa A, olha, ela ganha 700, mas ela perde 400. Então, ela gosta da norma, né? Sim, ela vota favoravelmente à norma. A pessoa B ganha 600, perde 400. Também ela vota favoravelmente. Já esses 3 aqui, olha só, o C, ele ganha 350 e perde 400. Pô, ele sai no prejuízo, né? Então, ele vai votar não. A mesma coisa o D e o E. Então, eu vou ter 2 votos favoráveis e 3 votos contra. Essa política pública, essa lei não seria aprovada. Só que olha só o total de ganho de todo mundo, 2.300. E o total da perda, 2.000. Ou seja, a lei ela traria aumento de bem-estar social. Ela traria mais ganho do que custo para a sociedade. Então, era uma boa lei, era uma boa política pública. Então, por isso que eu tenho que estar de olho nisso, né? O critério de eficiência de Kaldor-Hicks, ele é útil nesse sentido, né? Para eu pensar a sociedade como um todo. A maneira de resolver isso aqui é o que a teoria chama de compensação de Kaldor-Hicks. Né? Os ganhadores, de alguma maneira, vão compensar os perdedores para que essa lei seja aprovada. Bom, a análise econômica do direito, estou falando, né, que ela é útil para a gente compreender, analisar e prever as consequências do ordenamento jurídico, e é interessante que esse movimento que começou a acontecer nos últimos anos aqui no Brasil, que invoca esse consequencialismo jurídico. E a análise econômica do direito, ela é exatamente isso, né? Ela apresenta uma abordagem consequencialista do direito, né? Ela quer saber das consequências, o que aquilo está gerando para a sociedade, né? O efeito prático das decisões. E isso foi, de alguma maneira, incorporado no nosso ordenamento jurídico por meio da mudança que aconteceu em 2015 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, que a mudança aconteceu por meio dessa lei aqui, Lei 3.655 de 2015, que alterou a LINDB. Olha só o que ela colocou. Essas aqui foram as mudanças feitas por essa lei na LINDB. Olha o artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ou seja, percebam que isso aqui é exatamente a análise econômica do direito, né? Eu quero saber as consequências práticas do que está sendo decidido. É uma mudança e tanto de paradigma isso daí, né? Você ter que observar o impacto prático e o impacto econômico das decisões. Isso gera, com certeza, maior segurança jurídica a todo o sistema legal, e isso melhora a matriz institucional, promovendo mais crescimento econômico, né? É uma variável que ajuda crescimento econômico. E isso ainda está gerando, né, muita mudança, tanto no judiciário quanto nas controladorias, nos tribunais de contas. E olha só isso aqui,
que aconteceu esse ano, o Tribunal de Contas da União publicou essa resolução aqui, Resolução 315 de 2020, que já é uma consequência das mudanças da LINDB, né? Nessa resolução, o TCU ele trata de novos parâmetros para as recomendações e determinações feitas pela Corte. E ele fala assim, olha, eu tenho que simplificar a comunicação, ou seja, tem que ser fácil, né, da pessoa lá na ponta entender. Olha só, não pode se basear, as decisões não podem se basear em critérios que contenham elevada carga de abstração teórica. Ou seja, eu tenho que pensar na consequência prática do que eu estou querendo, né? Olha aqui, depois, estimula o controle baseado em evidências e com foco no resultado. Isso que é o importante, né? Focar o resultado, saber a consequência direta daquilo que o TCU está decidindo. E aí, em terceiro, ele coloca, estimular o controle colaborativo, né? Em vez de só ter aquela apenação, colaborar para que os outros entes estatais consigam fazer bons trabalhos, né? Então, assim, pensando nas consequências práticas da implementação daquelas medidas. Então, percebam, né, como que é uma grande mudança de paradigma isso. É você incorporando esses pressupostos da análise econômica do direito ao nosso ordenamento jurídico. É eu pensar nas consequências do que a matriz institucional está trazendo, tá bom? E aí, quando a gente fala em consequência, um bom conceito para eu pensar em consequência é o famoso custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É quanto eu tenho que abrir mão de algo para conseguir mais de outra coisa. Ou seja, o custo de oportunidade é o que eu estou sacrificando. Então, se um governo, determinado governo, vai gastar para fazer uma escola, qual o custo de oportunidade disso? Talvez seja um recurso que poderia estar sendo aplicado em unidades de saúde, né? Então é isso, o custo de oportunidade sempre vai ser em termos do que eu estou sacrificando, do que eu estou deixando de ter. E essa é uma medida ótima para a gente conseguir tomar boas decisões, né? Eu quero pegar o meu recurso e canalizar para isso, tá bom, mas qual está sendo o meu sacrifício se eu fizer isso? Eu estou sacrificando o quê? O que está sendo deixado para lá, né? Então, notem que é uma mudança grande. E eu tenho que pensar nisso porque sempre, todas as escolhas que eu faço, elas geram esse trade-off. Trade-off é a palavra em inglês para mostrar exatamente isso, que quando eu escolho uma coisa, outra coisa está sendo preterida, está sendo deixada de lado, tá? Então, é uma medida útil para a atuação estatal, para eu pensar no que eu vou fazer com o recurso e eu decido isso olhando o que eu estou deixando de fazer, né? Se eu aplico aqui, eu deixo de aplicar em outra coisa. Tudo isso, pensando no sacrifício que aquilo está gerando em outras searas, dado que o meu recurso é escasso. Então, sempre vai haver um trade-off, né? Eu ganho por um lado, mas eu vou perder por outro lado. E por isso que é importantíssimo eu ter essa avaliação ex ante. A avaliação ex ante é a avaliação que é feita antes da norma entrar em vigência. A gente tem que pensar, a gente está falando aqui o tempo todo de como que as leis moldam o comportamento humano, o comportamento das pessoas, da vida delas em sociedade. Então, quando eu penso numa nova norma, quando eu penso no desenho da matriz institucional, eu tenho que fazer sempre essa avaliação ex ante, tentar antever as consequências para que eu não faça uma besteira. Isso é tão sério, gente, que nos países desenvolvidos, né, os países do bloco europeu, os países membros da OCDE, eles, para serem membros da OCDE, e por isso que o Brasil está fazendo um esforço nisso também, porque a gente está pleiteando entrar na OCDE, é esse movimento de better regulation, que é simplesmente eu tomar cuidado com as normas que o Estado está colocando, né? Eu me preocupar para que eu tenha boas normas, eu pensar nas consequências das normas.
E essa avaliação ex ante que é a ferramenta para eu fazer isso. Um exemplo dessa avaliação ex ante é agora a bastante debatida análise de impacto regulatório, que a partir de 2021 vai ser obrigatória para todos os órgãos da administração pública federal. E isso envolve muita análise econômica do direito, certamente, né? Porque eu estou analisando as consequências de potenciais regramentos. Para eu fazer essa avaliação ex ante, então, a análise econômica do direito, ela é fundamental. Também tenho, né, o estudo da legística, que legística é a área do saber jurídico de como se elaborar normas, como se elaborar boas normas, né? Isso é legística. E, além disso, economia comportamental, né? Agregando novas possibilidades às soluções que as normas vão trazer. Isso também tem um nome chamado de soft regulation, né? Que são regulações que eu faço sem tanta interferência, sem tanta criação de obrigação. Né? São regulações, por isso que soft regulation é regulação suave, né? São maneiras de eu modelar os incentivos das pessoas sem regramentos jurídicos rígidos, porque regramentos jurídicos rígidos, na maior parte das vezes, eles criam efeitos colaterais também. Então, para eu evitar entrar num risco de talvez ter um custo maior do que o benefício em decorrência daquele regramento, no mundo inteiro vem se pensando essa soft regulation, que absorve bastante os ensinamentos da economia comportamental. Aqui, gente, só uma aplicação prática. Vocês vão ter muita aplicação de análise econômica do direito, né, com as aulas as seguintes do minicurso, com o professor Vinícius Klein, professor Luciano Tim, professor Amanda Flávio e o professor Cristiano Oliveira, mas aqui uma aplicação bem simples, né? Olha só essa questão. Qual é o efeito de eu aplicar uma punição a um fabricante de um produto defeituoso? Uma determinada indústria, ela produziu um bem e esse bem veio com defeito e vamos pensar assim, está até gerando riscos à saúde das pessoas. Né? Então, como que eu modifico os incentivos da indústria para que ela não fabrique produtos defeituosos? Uma maneira de eu fazer isso é aplicando uma sanção. Lógico que essa sanção tem que ser efetiva, né? Quando a gente estuda análise econômica do crime e das penas, a gente discute tudo isso, que não basta eu ter uma sanção prevista no Código Penal, mas essa sanção tem que ser efetivamente aplicada. E aí eu trago todo o instrumental microeconômico, porque eu penso na sanção como se fosse um preço. Né? Lá da teoria da demanda e da oferta, quanto maior o preço de um bem, menos demanda vai ter por aquele bem. Aqui é a mesma coisa. Né? Se uma atividade que eu quero evitar, uma atividade que gera risco para as pessoas, eu quero que ela não seja praticada, eu coloco um preço alto para ela, uma sanção alta. E aí as indústrias vão tomar cuidado em termos de precaução para evitar aquele produto defeituoso. Então, notem que é um exemplo bem simples, né? Mas é como eu monto meu desenho institucional para fazer com que os agentes atuem da maneira como eu, Estado, quero que eles atuem, sempre visando o maior bem-estar social. Tá bom? Eu fecho, gente, aqui essa primeira aula com essa reflexão aqui. Né? A gente gasta tanto tempo no Brasil pensando em criar um monte de normas, pensando em criar lei para tudo, mas a gente gasta pouquíssimo tempo para pensar nas consequências daquelas leis que a gente está fazendo. E isso é particularmente verdadeiro no atual período da pandemia. Eu acho que todos vocês devem ter ouvido vários exemplos aí de tanto na área federal quanto a área estadual e municipal, de várias leis que foram aprovadas sem se pensar nas consequências. Né? E quando a gente trabalha com as consequências disso, a gente vai ver que aquela lei está gerando muito mais custo que benefício, né? Que ela vai atrapalhar a matriz institucional, que ela vai atrapalhar o bem-estar social. E por isso que é fundamental a gente tomar muito cuidado com as intervenções públicas, e a análise econômica do direito, ela contribui muito com esse processo. Né? Aqui uma frase do professor Cass Sustained, que é professor de Harvard, e ele fala: a revelação de informações
se for planejada apropriadamente, pode poupar dinheiro e vidas. A sinceridade do governo ao revelar dados e desempenhos pode combater a ineficiência e até a corrupção. Nada do que eu falei aqui foi invenção minha, tá bom? Tem uma ampla literatura aí, algumas das referências que eu utilizei, tem vários livros, se vocês quiserem a gente pode passar referências para vocês sobre isso. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouquinho de análise econômica do direito para vocês. Foi proposital acabar agora, né, perto de 8h10, para que a gente tenha um tempinho para debater, para vocês apresentarem dúvidas. Estou à disposição para quem quiser perguntar. Podem ligar o microfone, podem falar da maneira como vocês acharem melhor. Estou vendo aqui o chat, agora que eu estou vendo o chat, tá? Tem perguntas aqui ou só foram comentários? Estou vendo aqui, né, perguntando se o conceito se aplica à judicialização da saúde, né? A judicialização da saúde é uma área interessantíssima para a gente aplicar análise econômica do direito, porque eu não tenho recurso para todo mundo. Então, eu tenho que utilizar o recurso da melhor maneira, né? Então, como que eu utilizo esse recurso da melhor maneira? Tem que se pensar bem, né? Tem toda essa discussão sobre os medicamentos de alto custo, que são medicamentos caríssimos, né? Mas que beneficiam pouquíssimas pessoas, e se discute muito isso, né? Olha, vale a pena o Estado garantir esse medicamento? Do ponto de vista da eficiência, do bem-estar social, não vale. Claro que aí tem outra discussão, que é a questão da justiça, tá bom? Não, lembrem bem o que a gente falou no início, né? Eficiência é diferente de justiça. Do ponto de vista de eficiência, do bem-estar social, eu gastar muitos recursos para um medicamento que vai atender uma pessoa não é eficiente. Mas isso não tem nada a ver com o conceito de justiça. É importante a gente frisar isso. Tá? Acho que é isso, gente. Vocês podem ligar o microfone, tá? Fiquem à vontade. Eu não sei se eu perdi aqui, porque tem muita coisa no chat. Professor, tinha uma pergunta anterior, uma pergunta que estava lá no comecinho sobre uma referência que foi utilizada. A pessoa perguntou qual foi o livro do Salama 2008. Ah, sim, do Bruno Salama. Peraí, deixa eu... É um artigo que ele escreveu é isso, eu até coloquei no final dos slides, né? O que é pesquisa em Direito e Economia. Ele publicou na Getúlio Vargas, nos cadernos de Direito da Getúlio Vargas. É bem fácil de achar esse artigo dele. Se colocar no Google, certamente você vai conseguir. Professor, boa noite. Boa noite. É Rodrigo falando aqui. Ô, Rodrigo. Posso fazer uma pergunta? Por favor, vamos lá. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de alguma referência específica de aplicação da análise econômica do direito ao judiciário no que se refere à gestão judiciária propriamente, aos processos internos de trabalho, a essa situação de que o Ivo Gico trata de que a independência teria se transformado na grande mazela na medida em que as pessoas, por terem posições eventualmente políticas, ideológicas ou concepções de justiça social, acabam tendo entendimentos divergentes, e essa ética precedentalista que se pretende com o novo código tem sido emplacada de uma maneira muito, talvez, aquém do que seria possível. Perfeito, ótima questão. Tem muita gente estudando isso, sim, Rodrigo. Muita gente, tem vários artigos publicados nessa área. De maneira assim, né, bem sintética, isso vai interferir muito na área processual, né, na análise econômica do direito processual, e pensar na eficiência desse ponto de vista, né, como que o processo ele ajuda ou piora a segurança jurídica, né? Eu permito que as pessoas entrem a todo momento com diversos recursos e que isso seja questionado a todo momento, eu gero uma situação de insegurança jurídica muito grande. Por outro lado, tem a parte dos juízes de primeira instância
terem essa independência que você falou, que em alguns momentos são exageradas, e tem gente que defende que haja mais decisões nos tribunais superiores com repercussão geral e que vinculem, né, a decisão dos juízes na ponta. Então, tudo isso é estudado com base na eficiência econômica, sim. Tem muitos livros e artigos nesse sentido. Será que alguma coisa é relacionada a essa carteira de incentivos disponibilizadas aos magistrados? Porque como agentes racionais, ainda que nessa pegada de racionalidade limitada, existe uma moldura que os incentiva a adotar esse tipo de conduta de justiça social, de relativizar os contratos em prol do consumidor ou coisa dessa natureza. Sim. Tem uma discussão grande isso, né, sobre... Você está falando, acho que está falando isso da área de eu pensar a propriedade com a função social, né, os contratos com a sua função social, né? Acho que é isso, né, Rodrigo? Sim. Não, tem muita gente discutindo isso, sim. E você vê que houve mudanças, né, em alguns regramentos importantes para tentar limitar esse, digamos, abuso da função social, né? O último foi a Lei da Liberdade Econômica, que colocou muitos limites a isso, né? Mas, olha, tem muita gente debatendo isso, sim, dos incentivos que são colocados para os magistrados, como que você pode modificar esses incentivos visando, né, uma maior eficiência do sistema econômico. Excelente debate. Isso aí, né, é um debate enorme. É bem interessante. Tá bom, meu amor. Muito obrigado. Nada. Professor. Oi, pois não. Sérgio Garcia, Campinas. Eu queria saber, por favor, qual é a opinião do senhor a respeito de uma relação entre a AED e a jurimetria. Na jurimetria, eu acho que, pelo eu tenho lido um pouco e também estou consultando aí para fazer a minha dissertação, ela há uma tendência de evoluir rapidamente, mas ainda está muito, assim, digamos, num caráter privado, e eu não sei, na parte estatal, se a jurimetria vai avançar para poder, ajudar nessa questão da análise econômica do direito. Perfeito, Sérgio. A área de jurimetria ela vem crescendo muito, né? O que é jurimetria, gente? É utilizar os métodos estatísticos com base para trabalhar nas bases geradas pelo judiciário. E aí, né, eu faço várias simulações estatísticas, regressões estatísticas e chego a diversas conclusões, dependendo do que eu quero analisar. Então, Sérgio, tem já muita gente utilizando jurimetria, isso tanto na advocacia privada quanto na atuação do Estado. Eu posso citar aqui um exemplo que eu acho fantástico da professora Luciana Ieng, do INSPER de São Paulo, que ela fez um levantamento grande na Justiça Trabalhista de diversas decisões, né? Porque, notem, a jurimetria, como ela é um trabalho estatístico com base em dados, a minha primeira dificuldade é gerar os dados, né? Gerar os dados é sempre a maior dificuldade, e gerar dados em escala, para que eu consiga fazer as regressões estatísticas. Então, nesse trabalho da professora Luciana Ieng, ela foi olhando decisão a decisão de diversas cortes trabalhistas, e ela queria mostrar que você realmente não havia segurança jurídica, era sobre terceirização de mão de obra. E como que os juízes decidiam, né, se aquela terceirização de mão de obra poderia ser feita ou não. E ela faz um trabalho fantástico, porque ela gera, né, esse trabalho de formiguinha, gera uma base de dados enorme, e daí ela mostra, com base em inferências estatísticas, a insegurança jurídica absurda, porque era o mesmo assunto em diversas cortes trabalhistas, e as decisões eram assim, às vezes diametralmente opostas, sobre o mesmo assunto, exatamente igual. Então, é o tipo de trabalho, né, que se pode fazer. Tem também, nos Estados Unidos, isso é muito frequente, de você utilizar a jurimetria para antecipar a decisão do juiz, né? Eu faço o quê? Eu analiso várias decisões do mesmo magistrado, várias decisões, vou montando uma base de dados, e aí eu consigo meio que fazer uma regressão estatística que vai me antecipar a decisão dele
em algum outro assunto. Então, isso se usa muito, né? Até por parte da advocacia privada, para pensar na sua estratégia de defesa, né? Para pensar em como que você vai defender o cliente. Então, Sérgio, assim, é total a interface, né, da jurimetria com a análise econômica do direito, e se você tem interesse nisso, eu recomendo muito que você assista a aula do professor Cristiano Oliveira, que vai ser a 5ª aula desse minicurso, vai ser na quinta-feira da semana que vem, porque o professor Cristiano ele tem uma produção vasta acadêmica, toda baseada em empirismo, em construção de dados, em inferências estatísticas, e vários desses artigos, vários dos livros, é focado em análise econômica do direito. Correto. Muito bom. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma questão, gente? Deixa eu ver o chat aqui. Se alguém quiser falar... Boa noite, professor Fernando. Oi, pois não, Rafael. Tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou advogado da União. Primeiramente, parabéns pela aula. Eu fiquei com uma dúvida a respeito da apresentação do conceito de eficiência na economia, porque pelo conceito que foi apresentado, parece que ele incorpora, em certa medida, uma distribuição ótima ou mais igualitária de riqueza entre todos os agentes econômicos. E eu não sei se isso pareceu que ficou tão claro pelo exemplo que foi dado pelo senhor, porque parece que no exemplo que foi dado, você tinha 3 agentes que eram prejudicados, digamos, e 2 agentes que tinham um lucro maior. E foi apresentado como um exemplo de eficiência, porque, na verdade, no total, o benefício superou o prejuízo, né? Mas se você for olhar a distribuição de valores entre os agentes, parece que houve uma concentração da distribuição. A gente não tinha informação prévia quanto ao patrimônio que aqueles agentes já possuíam, né? Mas me parece que no conceito de eficiência haveria essa necessidade de maior igualdade na distribuição dos recursos, mas no exemplo que foi apresentado, isso não aconteceu necessariamente. E, na realidade, isso não acontece necessariamente. A eficiência do sistema econômico como um todo pode aumentar sem que a distribuição de riqueza seja melhorada, digamos. Perfeito, Rafael. Ótima questão. Até agradeço por enfatizar isso. Quando a gente fala de eficiência, realmente a gente não trata de distribuição de renda, né? Eu posso ter todos os meus recursos, se eles estiverem, se eu não estiver desperdiçando, vai ser uma situação eficiente, mesmo que todos esses recursos estejam na mão de uma única pessoa, né? Pela definição de eficiência, isso pode acontecer. Então, por isso que é importante, quando eu faço uma análise de custo-benefício, eu incorporar sempre uma análise complementar para eu aferir a distribuição de renda. Porque também não adianta eu ter, do ponto de vista da eficiência, uma lei perfeita que está gerando muito ganho, mas que esse ganho está concentrado no 1% mais rico da sociedade, né? Então, perfeita a sua colocação. A eficiência realmente ela não garante uma boa distribuição e, por isso, sempre eu tenho que ter uma análise complementar para eu avaliar isso daí. Principalmente no nosso caso brasileiro, né? Que a gente tem uma péssima distribuição de renda, então não cabe eu fazer uma atuação estatal que pode estar gerando mais benefícios do que custos, mas que os benefícios estão lá sempre com 1% mais rico da sociedade. E, infelizmente, né, o Brasil é especialista em fazer isso, né? A gente vê várias intervenções estatais brasileiras que, quando você analisa cuidadosamente, aquilo está beneficiando só quem mais tem na sociedade, né? Ótima questão. Obrigado por ter trazido esse assunto. É importante frisar isso mesmo. Obrigado pelo esclarecimento. Boa noite, professor. Tudo bem? Pois não, Marcelo. Antes de mais nada, muito obrigado pela aula. Satisfação poder vê-lo, né, em um curso gratuito aqui do IDP. E nível elevadíssimo, inclusive das perguntas. Obrigado também aos colegas que compartilharam algumas perguntas. Professor, eu tenho uma dúvida que ela acaba se desdobrando em 2. Quando eu faço algumas leituras, eu fiz algumas leituras recentes sobre, né, o Law Economics, eu, enquanto, né, formado em Direito e aplicador do Direito aqui no Brasil, sinto falta um pouco de trabalho da análise econômica com a Constituição, que, na verdade, deveria ser o norte, o referencial da gente, inclusive para analisar
o impacto da economia no direito e dessa relação. E a gente tem, né, no princípio da eficiência, um pouco dessa referência, mas eu vejo esse tema pouco trabalhado. Essa é uma dúvida que desdobra em outra dúvida, que para mim não anula, na verdade até complementar. Se isso não decorre, né, se esse pouco impacto da análise econômica do direito na nossa realidade, se não decorre da nossa falta de inserção de gestores, né, de pessoas preocupadas realmente com o impacto positivo de estudo e evidências na própria construção do direito, né, algo antes, porque a gente acaba acostumado a analisar tudo depois que é feito, né, o complexo normativo não funciona. Por que não funciona? Por causa dessas evidências aqui. Então, se a nossa Constituição ela não foi falha nesse aspecto, na sua construção, no seu anseio de produzir muito, de demonstrar, né, ser muito prospectiva e programática, se ela não falhou nesse aspecto, eu sei que seria um pouco frustrante limitar a Constituição a aspectos de políticas públicas baseadas em evidências. Seria frustrante para a época e tal. Mas acredito que acabou sendo frustrante para nós, depois de 30 e tantos anos de Constituição, não verificarmos essa aplicação de muitos desejos do Constituinte, porque temos recursos escassos. São essas duas dúvidas assim, que norteiam mais meu pensamento quando eu gosto muito da análise econômica do direito. Sou gestor na administração pública federal, sofro muito em não poder aplicar tudo que gostaríamos, né? A gente se frustra muito, mas sinto falta desse ponto, né? Da incidência da Constituição, inclusive criticar a Constituição, porque ela está aí também para ser criticada. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Legal, Marcelo. No caso da Constituição, né, a gente tem que lembrar que a Constituição tem que analisar o momento histórico que ela foi feita, né? A gente estava saindo de um período de ditadura militar, então a Constituição ela foi escrita de maneira a colocar o máximo possível de direitos ali, né, para defender o cidadão por conta daquele momento histórico anterior. Claro que muita coisa que foi colocada ali é muito bonito, mas assim, você não consegue atender pela escassez de recursos, né? A gente, quando se fez, certamente não se pensou nas consequências, mas acho também que foi um marco tão importante, né, que a gente consegue corrigir rumos por interpretações de outras maneiras, né, por princípios aí jurídicos, e que daí você começa a pensar nas consequências. Enfim, você falou da avaliação, parece que a gente só pensa em fazer avaliação depois de já feito, isso é verdade também, e isso é uma mudança cultural, né? A gente tem que começar a pensar nas consequências antes de fazer, e tanto isso é uma mudança cultural que a gente vê agora o que eu acabei de falar, né? Tenho certeza que você, como gestor público federal, sabe, da análise de impacto regulatório. Olha só, isso vai ser obrigatório em 2021. Né? Perceba quanto que a gente tem que ir devagarzinho, né, para estabelecer uma avaliação ex ante e não só ficar preocupado em depois de já feito e medir os possíveis erros decorrentes daquela intervenção. Então, acho assim, a Constituição, de alguma maneira, né, veio exagerada, mas, enfim, foi importante, né, um marco histórico importantíssimo decorrente do que o Brasil tinha passado na sua história recente. E cabe agora a gente corrigir a matriz institucional para fazer com que as intervenções estatais sejam mais bem ajustadas, né? E a análise de impacto regulatório, eu acho que é uma ferramenta importantíssima nesse sentido. Vai ser obrigatório, não é uma mudança de paradigma, obrigatório qualquer intervenção do Estado na economia, nos serviços públicos, obrigatório que você faça todo aquele processo da análise de impacto regulatório que envolve você pensar nas consequências, né? Você antecipar os efeitos. Então, acho que é isso, né? Eu entendo quando você fala que às vezes é frustrante, mas é uma mudança cultural, né? Eu passo por isso também, né? Eu sou consultor legislativo do Senado,
Em várias situações você vê assim algumas normas sendo feitas, falei, gente, pelo amor de Deus, não, e você tenta parar aquilo e avisar, mas enfim, também a eficiência não é a única variável, né? A gente tem que também trabalhar com os outros sistemas todos e a gente vai tentando, né, conseguir o melhor possível e devagarzinho mudando essa cultura geral, né? Não sei se eu respondi. Respondeu sim, professor. Na verdade, não precisava... A indagação, na verdade, não exige uma resposta peremptória, né? A gente está aqui para refletir também, é uma reflexão muito importante. Obrigado mais uma vez. Viu? Legal, Marcelo. Tô tentando ver aqui, gente, é porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Falando aqui do professor teve Armando. Uma pergunta da Arie Ferneda, você subiu um pouquinho aí, professor? Deixa eu ver. Tá lá em cima? Onde é que tá, Luciana? Me perdi aqui. Um pouquinho mais para cima, só que é uma pergunta bem grande, se for procurando aí, mas enquanto isso eu vou lendo. Ela disse, professor, sou graduanda em Direito e tenho uma dúvida. A AED se pauta na racionalidade dos agentes, mas a AEC traz justamente o conceito de racionalidade limitada. Por que a AED permanece com essa ideia de economia tradicional? Considerando ainda que a economia tradicional ignora resultados empíricos, ainda, como avaliar as consequências? Em certa medida, a avaliação consequencialista não aumenta os custos de transação dependendo do ponto de vista? Como fazer isso com o menor custo na prática? Legal. Obrigado, Luciana. Bom, Ari, as suas indagações, assim, a gente pode escrever uma dissertação com essas indagações, mas vamos lá. Bom, se você pergunta, né, se a AED ela não fica focando exageradamente na racionalidade dos agentes. Olha só, é fato, né? Todos nós, às vezes, respondemos com uma racionalidade limitada e isso quebra a hipótese básica da economia, né, que é a racionalidade integral dos agentes, mas, de maneira geral, na maior parte do tempo, os modelos econômicos baseados na racionalidade integral, eles são úteis, tá? Eles permitem boas inferências, eles permitem boas conclusões. Então, acho que, assim, tem muita utilidade, vai continuar tendo a gente se basear, e aí tanto a economia quanto a análise econômica do direito, se basear em modelos mais tradicionais, onde eu considero a racionalidade integral, eles vão continuar tendo sua utilidade e continuam tendo, tá? Mas é só importante, na hora que a gente fizer a utilização desses modelos, que a gente tenha consciência de que existe racionalidade limitada e que, em algumas situações, ela pode sobressair. Então, assim, é só ter essa consequência, né? Ou ter essa consequência, ter essa sensibilidade, ter esse conhecimento de que existe a racionalidade limitada. Mas isso não inviabiliza tudo que foi feito para trás, não, tá? Vários modelos continuam valendo, tanto na economia quanto na análise econômica do direito. Deixa eu continuar aqui, considerando ainda... Tá, como avaliar as consequências, né? Em certa medida, a avaliação consequencialista não aumenta os custos de transação. Aí, Ari, a resposta é o princípio da proporcionalidade, né? Se eu vou analisar algo que vai gerar uma transformação muito grande na sociedade, vale a pena, sim, eu parar e pensar nas consequências, mesmo que isso gere alguns custos. Tá bom? Estava falando aqui na análise de impacto regulatório, né? Ela é obrigatória, mas é claro que ela vai ser proporcional. Se a regulação que o Estado está fazendo é muito grande, vai fazer grandes modificações, merece que eu gaste recursos para pensar naquilo ex ante. Se for uma atuação estatal relativamente simples, eu faço uma análise de impacto regulatório relativamente simples também. Então, assim, pode gerar custos essa análise consequencialista? Pode, mas aí vamos fazer isso em termos, né, pensando sempre na razoabilidade, na proporcionalidade da medida que eu estou avaliando, que eu estou analisando, tá bom? Acho que eu respondi, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem mais uma, professor. Vamos lá.
Pode falar, Enedino, pois não. Se o professor me permitir, boa noite. Boa noite. Nós já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes, principalmente quando o professor estava no DPDC, na Senacom, e eu sou entusiasta do tema sobre análise econômica do direito, mais direcionado para a área do consumidor. Mas aqui a pergunta, mais especificamente, o professor fez um artigo há algum tempo com Pedro Fernando Neri, falando um pouco sobre a reforma política, sobre o ponto de vista da análise econômica do direito, né? E lá o professor estava comentando um pouco sobre a proibição do financiamento privado. Eu gostaria que o professor abordasse um pouquinho esse tema aqui para a gente. Legal que você leu esse artigo, né? Esse artigo que o Enedino está falando é um artigo onde a gente faz análise econômica do direito das principais mudanças que se discutem na reforma política, né? E do tema que sempre surge é o financiamento público versus financiamento privado de campanha. E aí a gente traz algumas informações de que o financiamento totalmente público, ele tem uma modelagem, né? O Enedino deve ter visto lá no artigo, mas existe uma modelagem teórica, pesquisadores que estudaram isso, e eles mostram que o financiamento totalmente público de campanha, ele é mais eficiente, mas com uma condição, que não existisse caixa 2. Né? O problema é que as pessoas defendem o financiamento totalmente público de campanha, mas o Brasil não consegue impedir que haja um caixa 2. Então, se você parte desse pressuposto que é triste, porque é errado ter o caixa 2, mas que existe, né, que as organizações, os órgãos governamentais não conseguem impedir, então, considerando isso, o financiamento totalmente público de campanha é ruim. Porque você vai ter um gasto maior do Estado, mas vai continuar tendo todos os incentivos errados que vêm do financiamento privado, uma vez que o Caixa 2 vai continuar financiando, vai continuar funcionando, né? Mesmo que irregularmente. Né? Caixa 2 é irregular, né? Enfim, é isso, né, Enedino? Era essa a discussão, né? É interessantíssimo esse artigo. Quer dizer, eu sou suspeito para falar porque eu escrevi, mas assim, a gente vai analisando os incentivos por trás de várias coisas que falam como se fosse assim a salvação do Brasil. Financiamento público de campanha é a salvação do Brasil. Não, peraí, vamos analisar com calma, né? Vamos pensar nas consequências, no que isso pode trazer de um lado ou do outro, né? Nesse sentido, obrigado por ter trazido o tema, Enedino, muito bom. Imagina. Parabéns pela aula. Valeu, gente. Brigadão. Professor, uma última pergunta. Colocaram até o artigo aqui no chat. Vocês são demais. Uma última pergunta que eu recuperei aqui em cima do Pablo. Ele perguntou, do ponto de vista do AED, se assim posso dizer, é possível afirmar que nos países de common law o judiciário é mais eficiente do que no civil law, tendo em vista essa liberdade dos juízes de primeiro grau? Essa diferença entre civil law e common law, ela é bastante debatida, tá? Tem gente que argumenta que na common law você tem uma vez que você considera, né, tudo é feito com base na jurisprudência formada, que você tem mais segurança jurídica e, por isso, seria mais eficiente. Mas, por outro lado, tem estudos que mostram também países, né, que adotam o civil law e que você tem também uma segurança jurídica grande, mesmo no civil law, mesmo considerando a independência do judiciário, dos juízes, enfim, é muito o que o Rodrigo trouxe na questão no início, né? Não necessariamente ser civil law ou ser common law vai garantir mais ou menos eficiência de cara. A gente tem que avaliar isso no contexto integral de determinado país, né? Mas tem muita gente que tem vários artigos que tratam disso, né? Deixa eu ver. Quem foi que perguntou isso? Enfim, o interessado nesse assunto tem muita coisa escrita sobre isso, tá bom, gente? Mas não é determinístico. Não dá para a gente falar que civil law ou common law é mais ou menos eficiente assim, só por ser civil law ou por ser common law, tá bom?
Luciana, tem mais coisa aí? Eu confesso que eu me perdi completamente no chat. Tem mais uma última aqui da Núbia. Ela disse: como ponderar a necessidade de análise preditiva de um lado com o excesso de controle posterior por parte de órgãos como tribunais de contas na outra ponta? Tá, como ponderar a necessidade de análise preditiva de um lado. Isso. E, Núbia, isso é interessante, mas isso aí, assim, a gente já começa a ver as mudanças nos tribunais de contas, né? Já por conta dessa mudança que eu mostrei para vocês da NINDB, né? Os próprios tribunais de contas estão mais de olho nas possíveis consequências das suas decisões e vendo que não adianta fazer sempre aquela análise ex post e depois ir lá e sancionar o gestor que errou, às vezes errou por desinformação, nem foi por má fé. Então, eu acho que já está acontecendo essa mudança nos tribunais de contas, né? Essa mudança de posicionamento nos tribunais de contas para focar mais no resultado, para pensar mais na consequência. Eu tenho um artigo que eu escrevi, foi publicado ano passado, eu escrevi com um orientando meu do IDP, no mestrado do IDP. Foi muito legal a ideia dele, porque ele fez a comparação de decisões de tribunais de contas antes e depois da NINDB, e eram assuntos iguais. E daí ele mostra como que os tribunais de contas decidiam antes e como os tribunais de contas passaram a decidir depois. E aí ele já demonstra, né, que já começou a haver essa mudança com foco no resultado, com foco na consequência, por conta dessas alterações da NINDB. Tá? Se o nome do meu orientando, se você quiser pesquisar, é Márcio Conrado. Então é fácil descobrir na internet. Coloca Fernando Meneguin, Márcio Conrado, consequencialismo jurídico, que vem um artigo sobre isso daí. Acho que talvez interesse. Tá bom? Acho que é isso, professor. Encerramos as dúvidas que tinham aqui no chat. Já são quase 8h40 aí. 40. Então podemos... demais, né? Não, é bom que teve bastante interação. Podemos encerrar a aula, então. Tá bom, obrigado, Luciana. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela grande participação. É sempre muito gratificante estar podendo trazer esse debate com vocês. Hoje, então, mais ainda, porque a audiência é extremamente qualificada, o debate extremamente qualificado. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ficar gravado, né? Só lembrando, vai ficar gravado. O IDP vai disponibilizar isso tudo para quem quiser, a qualquer tempo, poder assistir essas aulas. Boa noite, gente. Gratidão. Boa noite, professor. Muito obrigado.